Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós vamos começar uma carta nova, segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, uma carta muito importante porque Pedro escreve, pelo jeito, para o mesmo grupo de pessoas, porque a igreja naquela época já estava enfrentando problemas com falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas. A gente pensa que essas coisas, é só agora que está começando isso, é só agora que eles apareceram. Não, eles apareceram, logo no começo eles apareceram lá para a igreja. E eles estavam dando problema e Pedro escreve uma carta só para lidar com esse povo, para ajudar a igreja a lidar com esse povo, Então é uma carta extremamente importante. Eu gostaria de incentivar, é uma carta curtinha, mas eu gostaria de incentivar você a ler a carta inteira, porque é uma carta extremamente importante. E antes de compartilhar o versículo de hoje com vocês, eu gostaria de incentivar vocês a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja, ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Vamos ver o versículo de hoje. Deixa eu apenas colocar aqui o versículo de hoje para nós. Isso. Pronto, tá lá. É o primeiro versículo. Logo de cara, né? Pedro já dá o cartão de visita dele, né? Entra de sola. Capítulo 1, versículo 1. 2 Pedro 1 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse versículo aqui, a gente teria que parar nele e ficar um bom tempo nele. Nós não temos tempo para fazer isso, porque esse versículo é extremamente rico, um versículo só, extremamente rico. Nós poderíamos falar de Pedro, né? A introdução, a apresentação de Pedro: eu sou servo e sou apóstolo de Jesus. Então ele já está mostrando o cartão de visita dele. Falou: olha, eu sou Pedro, chamado por Jesus para ser o apóstolo dele, um dos 12. Tá bom? Só para você saber quem que está escrevendo isso aqui para você, né? E aí depois lá no final, ele diz assim: na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É um texto sobre a divindade de Jesus que é extremamente importante, talvez o mais claro, né? Pedro fala: olha, Jesus é o nosso Deus e o nosso Salvador. Jesus é Deus. Então Pedro deixa isso bem claro para os irmãos ali, para a igreja, né, que ele está escrevendo. Mas eu gostaria de compartilhar, é o que está no meio ali, né? Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Os que obtiveram fé igualmente preciosa. O que Pedro está falando aqui para os irmãos, queridos, é que a fé que eles receberam, que eles obtiveram em Cristo Jesus, é a mesma fé que Pedro, é a mesma preciosa fé que Pedro recebeu e os outros apóstolos receberam. Não existe gente mais, é porque tem mais fé, uma fé melhor, uma fé diferente, uma fé especial, são superiores na fé, a salvação deles é especial. Deus, não tem, Pedro está falando: olha, não existe isso. Porque aqueles falsos apóstolos, falsos profetas que estavam chegando nas igrejas, eles chegavam como hoje em dia a gente vê muita gente chegando: a minha fé é mais especial, a minha fé é maior, a minha fé é isso, eu sou aquilo, eles, né? Como dizia o pessoal lá no interior, né? Sobe numa caixinha de fósforo e quer fazer discurso, né? Um negócio impressionante. Então, eles chegavam na igreja e falavam: oh, eu tenho mais fé, a minha fé é melhor, a fé é isso, a fé é aquilo. E Pedro está falando: a nossa fé é igualmente preciosa. A fé que eu recebi em Cristo Jesus é a mesma fé que vocês receberam. É a mesma fé. Não existe uma fé melhor, maior, superior ou inferior. A fé que nós recebemos em Cristo Jesus para a nossa salvação é a mesma. A fé que salvou Pedro, salvou João, salvou Tiago, Paulo, é a mesma fé preciosa que me salvou e salvou você. E nós recebemos esta fé.
tão preciosa quanto. Eles receberam e nós recebemos. É a mesma fé. É a mesma fé. Então Pedro, logo de cara, ele já vai dizer, não existe gente que tem mais, melhor, e a fé superior, especial. Não, a salvação pela fé é igual para todos, nesse sentido. Pedro tinha um chamado para ser apóstolo, é outra coisa. A fé salvadora, nesse sentido, trabalha da mesma forma. Na vida de Pedro, João, Paulo, na minha vida e na tua vida. Não existe gente que é melhor, né, salvo do que... Ou é superior, a salvação deles é melhor, é superior. Não. A fé salvadora é igual para todos. É uma lição extraordinária para todos nós, queridos. Nós precisamos saber disso. Precisamos saber disso. Que a nossa fé é igual nesse sentido. A fé salvadora é igual para todos. Porque nós não fizemos nada para merecê-la. Nós recebemos. Nós recebemos. E esse é o nosso pingo de prosa de hoje. Deus te abençoe.